E nessa manhã nós vamos continuar falando sobre o propósito eterno de Deus para a família. Diga, o propósito eterno de Deus para a família. Amém? Eu quero começar a ler em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13. Depois coloca para mim também Deuteronômio 6, de 6 a 7. Diz assim a palavra de Deus: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. É só até aqui. Agora coloca para mim Deuteronômio 6. Eu sei, obrigado. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O próximo versículo. Tu as inculcarás. Essa palavra inculcarás, ela quer dizer você vai falar dela todo dia. Você vai sem cansar, igual que você fala para o seu filho quando ele é pequeno, assim, menino escova o dente, menino toma banho, menino faz isso, você não cansa de falar todo dia. Então, o pai está falando, você vai colocar essas palavras, né, vai inculcar ela aos teus filhos, e delas falará, assentado em tua casa, aonde? Andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar. Então você vai falar a todo momento dessas palavras aos seus filhos e inculcará. Quero orar com você aqui agora. Pai, eu quero te agradecer por essa manhã, por esse dia, uma vez mais, Pai. Obrigado pelo privilégio. Obrigado por ser, Pai querido, um portador de boas novas. Pai querido, eu quero declarar que a tua presença, ela é real, Pai. Obrigado porque onde há a presença de Deus, a manifestação de glória. Pai, eu declaro a tua glória se manifestando aqui. A glória é a revelação de Cristo. A glória é a expressa imagem de Cristo. E eu declaro Cristo sendo revelado nessa manhã. Pai, eu quero declarar que cada um que chegou aqui nessa manhã, Pai, eles vão contemplar a tua glória, porque é contemplando a tua glória que nós somos transformados. Nós somos transformados de glória em glória, contemplando a imagem do Senhor. Pai, eu quero declarar que nessa manhã nós possamos contemplar o Senhor e ser transformados. Eu quero declarar que essa igreja, ela está crescendo, ela está avançando, Pai, mas não crescendo somente numericamente, crescendo na imagem, na expressão, no peso de glória. Pai, eu quero declarar, Senhor, que o Senhor tem coisas grandes a realizar. Pai querido, e durante esse mês que nós estamos, Pai, falando sobre o propósito eterno, eu quero declarar que haja revelação, que os olhos espirituais sejam iluminados, que as famílias, Pai querido, venham viver no centro da tua vontade, viver o propósito de Deus, viver o teu querer, Pai querido. Obrigado, Pai querido, por ser um portador de boas novas, por ser um portador da verdade, Pai querido, e que prevaleça o teu reino e venha a tua vontade, Pai, em nome de Jesus, amém, glórias a Deus, aleluia. Em tudo Deus estabelece uma ordem, diga ordem. Deus não cria nada desordenado, Deus não cria nada fora de ordem, Deus não cria nada sem forma e vazia. Tudo que Deus cria, tudo que Deus faz para um fim, para um propósito. Deus cria todas as coisas, e todas as coisas que Deus cria tem um propósito. Quando eu falo que Deus cria, eu falo que Deus estabelece, porque o Criador estabelece como aquilo vai funcionar, como aquilo vai acontecer. E nós vemos que Deus teve um sonho, Deus teve um plano. E eu falei domingo passado, se você não ouviu a mensagem do domingo passado, eu gostaria que você ouvisse. Porque casamento, porque família, criar filhos, às vezes nós pensamos que isso é para nós. Você sabe de uma coisa? Quando nós pertencemos a Jesus, na realidade nós não temos, isso eu falei ontem, nós estávamos em um discipulado ontem, e o Senhor falou muito ao meu coração. Porque muitas das vezes nós queremos viver o nosso propósito. Quando eu falo de propósito de Deus, eu falo que Deus estabeleceu um propósito. Deus criou você para um propósito. E muitas das vezes você quer viver o teu propósito. Eu quero ver os meus sonhos. Mas eu te pergunto para você, você não está aqui para viver os teus sonhos, você não está aqui para viver os teus propósitos. Que isso, pastor? Parece que Deus não se importa comigo. Não, eu quero dizer uma coisa para você. Quando você vive os planos de Deus e o propósito de Deus, os teus sonhos, Deus vai realizar. Eu vou repetir para você entender. Muitos vêm para a América e falam, eu quero o sonho americano. Irmãos, o sonho americano é frustrado.
Porque Deus não te criou para viver os sonhos americanos. Deus te criou para viver os planos dele. Deus te criou para viver a vontade dele. Deus te criou para você ter vida plena, vida abundante. Eu não lembro se você lembra, domingo passado eu falei que quando Deus criou o homem, Deus colocou o homem aonde? Num jardim. Deus colocou o homem num jardim, e nesse jardim que Deus colocou o homem, Deus estabeleceu ao homem certas ordens. Deus criou o homem primeiramente, a mulher veio depois. Quando Deus cria o homem, primeiro, isso já vai um recado aí para cada homem aí, você que quer casar, Deus, antes de dar a esposa a Adão, Deus deu uma função a Adão. Deus deu uma responsabilidade a Adão, porque para casar, irmão, tem que ter responsabilidade, né? Deus criou o ambiente, Deus criou o Éden, e Deus plantou o jardim, e Deus plantou o homem dentro do jardim. Quando Deus planta o homem dentro do jardim, Deus diz ao homem que ele vai cultivar agora a terra, que ele vai dominar sobre todas as coisas. Mas a intenção de Deus colocar o homem, entenda comigo aqui, para quê, pastor? Porque Deus queria agora que a sua imagem, que a sua expressão viesse agora a ser vista. Adão era a imagem de Deus. Adão era a expressa imagem de Deus. Adão foi criado segundo a imagem e a semelhança de Deus. Então Deus coloca o homem dentro do jardim e coloca dentro do homem a sua glória. Coloca dentro do homem a sua imagem. Quando Adão caminhava no jardim, eles olhavam e viam, é como se fosse Deus caminhando no jardim. E Adão agora, ele tinha agora uma função. Ele tinha que expandir esse lugar. Ele tinha que crescer esse lugar com a influência de Deus. Porque quando Deus criou o homem, Deus criou um ser a qual ele queria, eu digo que Deus queria família, Deus queria filhos, Deus queria se dar a conhecer, Deus queria se revelar, e Deus criou o homem segundo a sua imagem, a sua semelhança. Deus não é visto por formas humanas, Deus não é visto com os olhos, Deus não tem mãos. Hoje Cristo tem, hoje no céu existe um homem, aleluia, mas no céu não havia homem. Quando Jesus entra no céu, que ele morre ao terceiro dia, o apóstolo João diz assim: mas quem é esse? Porque ele parece um cordeiro, mas ele parece também, mas quem é esse? A Bíblia diz que, e João falando disse: não, esse é aquele que foi morto, mas que ressuscitou. Ele é quem? Ele é Cristo, que entrou no céu. Agora pare comigo uma coisa, quando Deus colocou o homem no jardim, Deus estabeleceu ao homem e diz: você vai reproduzir a minha imagem. Diga: o homem iria reproduzir segundo a imagem de Deus. Amém? O Éden, que é o Éden? Eu falei domingo passado, eu vou só introduzir. O Éden é o lugar perfeito. O Éden é onde Deus colocou o homem com toda a provisão. Tudo que o homem precisava estava num ambiente chamado Jardim do Éden. Jardim do Éden é mais do que um lugar geográfico. Jardim do Éden é um lugar espiritual, é uma atmosfera espiritual. Jardim do Éden representa Cristo como centro do jardim, a árvore da vida. Cristo estava no centro do jardim, no centro daquele lugar que Deus coloca o homem, e desse lugar, o homem estando, se alimentando da vida de Deus, tendo a imagem de Deus, ele poderia gerar segundo a imagem de Deus. Mas a Bíblia diz que não era bom que o homem estivesse só, ele não estava totalmente, né? Deus falou, não achávamos para ele uma mulher, não tinha para ele alguém, ou que fosse uma companheira idônea, alguém do mesmo tipo, e Deus queria mulher. E quando Deus cria a mulher, Deus arranca de dentro do homem, arranca a costela, você sabe? E tira a mulher e coloca a mulher. Mas tudo isso, eu falei para vocês no domingo passado, é uma figura. Tudo isso é uma figura de Cristo e a igreja. Pastor, qual é o propósito? O propósito de Deus, quando Deus coloca o homem dentro do jardim, o homem portava a imagem, porque o homem portava a imagem, o homem tinha autoridade. O homem tinha autoridade de governar. Os animais respeitavam porque viam a imagem de Deus no homem. Viam a glória de Deus no homem. E a glória de Deus no homem faz com que o homem possa se alimentar do jardim. A glória de Deus no homem faça que o homem desfrute de tudo. Porque o jardim que Deus criou é um lugar de delícias, é um lugar de prazer, é um lugar de descanso, é um lugar de desfrute. Isso é o propósito de Deus. Deus não colocou o homem numa fábrica para criar as coisas. Deus não colocou o homem porque precisava de mão de obra. Não, Deus colocou o homem na terra porque Deus quis
que a terra viesse a ser expandida com a glória dele, com a presença dele, com o governo dele. Deus deu a terra ao homem, porque quem estava na terra era Satanás, eu não sei se você sabe, e a terra era o único lugar que não tinha o governo de Deus, porque a Gênesis capítulo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra segundo era sem forma e vazia. O sem forma e vazia é porque alguém foi expulso do céu e tornou a terra sem forma e vazia. E quando Deus traz o homem para a terra, Deus traz o homem para a terra para dizer: este lugar é para ser conquistado, esse lugar é para ser povoado, mas só pode ser povoado, só pode ser conquistado segundo a minha imagem, segundo a minha semelhança. Amém? Tô rápido, né, irmãos? Meu Deus. Tradutor, me perdoa. Que a unção do Espírito esteja sobre a sua vida. I love you. Qual é a imagem de Deus? A Bíblia diz que Cristo é a expressa imagem de Deus. Pastor, mas onde está a mulher? Porque você falou domingo passado que para expressar Cristo, não é simplesmente um homem, tem que ser um homem, uma mulher e gerar frutos. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são Deus Pai, um Filho e o Espírito Santo no papel da mulher. Eu não sei se você lembra, por que no papel da mulher? Porque o Espírito Santo é o Consolador. O Espírito Santo, se você perceber, o Espírito Santo, ele está aqui para nos ajudar, ele está conosco todos os momentos, ele nunca nos abandona, ele nunca nos deixa. Amém? Vamos aqui. Então tá, pastor, qual é o propósito de Deus para a família? Expressar a imagem dele. Quando Deus coloca a imagem dele, quando Deus derrama da glória dele sobre o homem, Deus descansa. A Bíblia diz que no 7º dia Deus descansou. Deus descansou porque estava cansado? Não, Deus descansa porque Ele queria contemplar agora aquilo que Ele criou. E a glória de Deus só era expressa, a maior expressão da glória de Deus era em Adão, em Eva. E agora Adão e Eva tinham uma função. Adão e Eva tinham que agora fazer o quê? Desse ambiente chamado Jardim do Éden, desse lugar que Deus colocou o homem agora iria produzir segundo a imagem e a semelhança de Deus. Então, eu quero primeiramente falar para você aqui que a família não nasceu no coração de Deus. A família não é algo dessa terra. Irmãos, eu quero falar uma coisa. Quando Deus cria o homem, Deus cria uma mulher. E Deus diz agora multiplica. Nesse padrão existe uma autoridade, Deus os abençoou. Sabe aonde está a bênção? Em viver daquilo que Deus determinou. Sabe por que hoje nós estamos no mundo caído? Porque a imagem que se mostra aí fora não é a imagem de Deus. Porque a imagem de Deus só pode ser revelada numa família, sendo um homem, uma mulher que gerem filhos. Porque aqui estava a imagem de Deus. Quando Deus cria o homem, cria a mulher, Deus cria segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. E tudo que é contrário perde a imagem. E tudo que perde a imagem perde a autoridade. Porque a autoridade está na imagem de Deus. Talvez você fale assim, pastor, mas uau, que legal, né? Uma palavra boa, a palavra não precisa ser boa, a palavra ela tem que ter autoridade também. Porque a autoridade tem que demonstração de vida, demonstração de expressão de Cristo. Não basta vir à igreja, não basta simplesmente participar de um culto desse. Você tem que ser transformado a cada dia. A cada dia o papel do Espírito Santo é fazer você parecido com Cristo. A cada dia a tua família ser parecida com Cristo. E a família, irmãos, é que expressa Cristo. Você não expressa Cristo no individual. Você pode até expressar, mas não está 100% completa. Para expressar Cristo tem que ser uma família, mas uma família onde tem um pai representando Deus Pai, aonde tem uma mãe representando o Espírito Santo também, e aonde tem um filho que submete ao pai. Eu não sei se você está entendendo a história aqui. Onde tem um filho que submete ao pai, e você vê a Bíblia toda dizendo: o filho seja obediente aos seus pais, se submetem aos seus pais. Vamos para frente. Quando Deus cria a mulher, 1 Coríntios 3, 9 e 11. 1 Coríntios 3, 9 a 11.
Porque de Deus nós somos o quê? Diga, cooperadores. Eu vou passar um princípio para você. Se você entender esse princípio nessa manhã, tudo na tua vida vai dar certo. Esqueça os seus sonhos. Quem te criou foi Deus. Ele tem um sonho para você. Ele tem um sonho para você. Quando você focar nos sonhos dele, o jardim, entenda que o Éden era um lugar que tinha provisão de tudo. O Éden, o homem não estava preocupado em trabalhar, levantar cedo, em trabalhar, em correr e suar, não. No Éden tinha a bênção de Deus. No Éden tinha a provisão de Deus. No Éden tinha uma família estruturada. No Éden tinha uma harmonia. No Éden tinha tudo que o homem precisava para viver. Tudo que o homem precisava. Entenda uma coisa, quando você foca nos sonhos de Deus, no propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus, pastor? Família. Mas tá, pastor, família, ok, eu sou casado. Agora, eu tenho uma esposa, eu tenho um filho, mas eu quero dizer uma coisa, o quanto que a tua família expressa Cristo. E aqui que nós entramos, porque não basta ser uma família, essa família tem que ter uma imagem. E essa imagem, ela tem que expressar Deus. Quando Deus cria o homem, Deus cria para ele uma auxiliadora. Amém? Glória a Deus, uma mulher que é auxiliadora a ele. Eu não sei se você lembra que eu preguei domingo passado, mas domingo passado eu falei que Cristo veio ao mundo. Cristo veio ao mundo como filho. Mas como filho ele viveu para mostrar a imagem verdadeira do Deus invisível. E como filho ele serviu, como filho ele amou, como filho ele curou, como filho ele libertou, como filho ele veio devolver, ele veio pegar de novo a autoridade que o homem deu a Satanás. Porque quando o homem pecou, o homem deu o domínio, deu o governo, deu a autoridade a Satanás desse mundo. Cristo perfeito, o Filho de Deus, veio a esse mundo para tomar de novo a autoridade. Porque só pode tomar autoridade quem expressa a imagem. Só pode tomar autoridade quem é autoridade. Cristo, sendo Deus, não se usurpou de ser Deus, mas se esvaziou, se humilhou. Caminho da submissão. Irmãos, eu quero falar uma coisa. Níveis de glória são níveis de submissão. Quanto mais você estiver submisso a Deus, na missão que Deus tem para você, no propósito que Deus tem para você, mais autoridade você vai ter para dominar sobre a terra. Mais autoridade você vai ter para criar filho. Mais autoridade você vai ter para possuir riquezas dessa terra, porque a autoridade para possuir riquezas vem da quem expressa a imagem. Jesus, quando passou um momento difícil, precisava de um dinheiro para pagar o imposto, ele diz a Pedro, porque eu tenho a imagem, a semelhança de Deus, e até mesmo a natureza reconhece a minha imagem e a minha semelhança, vai pescar, porque eu já ordenei que o peixe libere o recurso. Eu não sei se você parou para pensar, Jesus não teve que trabalhar para pagar imposto. Jesus ele simplesmente disse a Pedro, vai desfrutar de uma pescaria, e na pescaria, num desfrute, imagine você ir pescar, e toda vez que você pega um peixe, você tem um dinheiro lá para você pagar o que você precisar. Isso é o jardim do Éden, isso é voltando à origem, isso é um homem que tem autoridade, isso é um homem que tudo reconhece. A terra trazia toda a provisão para esse homem, porque aonde esse homem estava, a glória de Deus estava. E Deus queria encher essa terra da glória dele. Mas com o pecado, você já sabe, com o pecado o homem foi despido da glória de Deus, perdeu o governo, perdeu o domínio, e eu volto em Cristo. Cristo voltou à terra. Quando Cristo volta à terra, Cristo retoma o governo, retoma a autoridade. Mas tem uma coisa, não só retoma a autoridade, não só retoma, Cristo também na cruz do Calvário, ele é o segundo Adão. O primeiro Adão dorme, você lembra que eu preguei domingo passado? O primeiro Adão dorme e arranca uma costela e vem uma esposa, uma mulher que vai ser uma auxiliadora. Na cruz do Calvário acontece a mesma coisa, porque Adão é uma figura de Cristo. Na cruz do Calvário é agora a imagem verdadeira. Na cruz do Calvário é um filho agora, que agora vai morrer, que agora vai tomar o domínio de volta, que vai reconquistar o que Adão perdeu no Éden. E quando Cristo reconquista o que Adão perde no Éden, não só isso acontece, mas também Deus faz Cristo dormir. E quando Cristo dorme, arranca de dentro de Cristo a mulher, que é a igreja hoje. Estão comigo? Aleluia.
Quando a lança transpassa Jesus, aquela lança é um nascimento. Sai água e sangue. Quando a mulher está em gestação, o que acontece quando ela vai gerar o filho? Sai o quê? Sabe quem nasce ali? Na cruz? A mulher. A igreja. Agora Paulo vai dizer, volta o versículo. Nossa, eu fiz tudo isso para contextualizar esse versículo aqui. Volta aqui a esse versículo que estava aqui. Porque de Deus nós somos o quê? A mulher o que é? Ela é auxiliadora, ela é cooperadora do quê? O homem, quando Deus cria o homem, Deus cria o homem para ser o cabeça. A mulher para ser o quê? Não é o pescoço, que é isso, irmão. A cabeça só vai onde o pescoço vira também, né? Se a cabeça fala, eu quero olhar para lá, o pescoço fala, não vou. Porque a cabeça é auxiliadora. O pescoço é auxiliador. Mas é tão importante como a cabeça, porque uma cabeça sem pescoço seria um monstro. Sim ou não? Sem direção. A mulher é essa auxiliadora. Essa mulher idônea. Quem é a mulher idônea? Diga a igreja. A igreja é a mulher idônea. A igreja é auxiliadora. Então qual que é o papel nosso hoje aqui, trazendo para a nossa realidade hoje? Paulo está dizendo, vocês são cooperadores. Agora eu pergunto uma coisa, cooperador é alguém que está debaixo de uma missão. Aleluia? Então esquece o seu sonho. Esquece o meu propósito de vida. Diga, eu estou aqui. É difícil falar isso. Eu estou aqui para a missão dele. Como mulher, eu estou debaixo da missão do cabeça, que é Cristo. Qual é o papel da igreja? Auxiliar a Cristo, que é o cabeça, numa missão. Qual é a missão minha e tua? Trazer a imagem, o governo e a autoridade de Deus sobre a terra. Porque aonde tem imagem, tem governo e tem autoridade. O que problema é aí fora? Porque hoje aí fora perdeu a imagem, perdeu o governo e perdeu a autoridade. Porque a imagem, o governo e a autoridade está em algo que Deus criou. Deus criou o homem, Deus criou uma mulher e disse crescei e multiplicai. Deus não criou dois homens e Deus não criou duas mulheres. O que o mundo aí fora está dizendo? Essa não é a imagem de Deus. Porque se fosse a imagem de Deus, teria autoridade. Sabe de uma coisa? Aonde não tem imagem de Deus vira uma bagunça. Aonde não tem imagem de Deus entra no lugar desgovernado. Eu vou dizer uma coisa para você, eu sei que está gravando, mas esse mundo precisa conhecer a imagem de Deus. E a imagem de Deus vai ser expressa em uma família. A imagem de Deus vai ser expressa num casamento entre Cristo e a igreja. Aleluia. A imagem de Deus vai ser expressa aonde eu agora como um pai, e tenho um filho. Qual é o meu papel agora como um pai? E tenho um filho e tenho uma esposa. Como um pai, a minha responsabilidade é inculcar. Você lembra o versículo que eu li? Inculcar dentro da cabeça do meu filho a verdade. A verdade não é que ele tem que agora seguir um youtuber, que ele tem que ter uma imagem de alguém super-herói. Não, a imagem que ele tem que ver é Cristo em mim. E quando Cristo é expressado em mim, que ele vê Cristo em mim, ele pode então agora se submeter a essa autoridade. O problema é que muitas das vezes dentro das casas nós perdemos a autoridade, porque não expressamos Cristo, porque toda autoridade está também na expressão da imagem correta. Pastor, deixa eu ver o que eu faço com os poucos minutos que eu tenho. Vou trazer algo prático para você. Qual que é o papel do pai? Ah, pastor, o papel do pai é prover, é trabalhar muito. É um dos papéis, mas não é o principal. O papel do pai é a ponto de o filho olhar para o pai e falar: pai, eu quero ser como o Senhor. Porque o Senhor expressa Cristo. Paulo diz: sede meus imitadores, porque eu sou. A imagem de Cristo está em Paulo. A imagem de Paulo está passando pela igreja. Então um homem que tem a imagem de Deus é um homem que tem autoridade.
Entenda uma coisa, o teu filho aqui, ele não está aqui para amar, por mais que ele ama os super-heróis, por mais que ele ama o Marvel, por mais que ele ama os youtubers, mas a única pessoa que ele tem que olhar e ver a imagem de Deus tem que ser em você, homem. A única pessoa que ele tem que olhar, mãe, e ver em você a imagem de Deus tem que ser você, porque você é a expressa imagem de Deus aqui na terra. Então o que acontece? Hoje as famílias estão disfuncional porque não estão expressando a imagem de Deus. Que isso, pastor? Porque homens estão preocupados mais em dar coisas para os filhos do que conversar com os filhos e ter com os filhos agora um relacionamento. Mulheres estão ausentando-se da função de mulher e estão fazendo tudo e qualquer coisa, mas não estão assumindo uma função de expressar Cristo como mãe, como amor, como proteção. Tem muitos filhos que a única coisa que eles querem é um abraço. É os pais mais presentes. O filho amado desceu do céu. Jesus trabalhou até alguns anos de idade com o seu pai, carpinteiro. Mas depois ele falou, eu estou aqui para uma missão muito maior, eu vim fazer a vontade do meu pai. E quando ele fala do meu pai, ele está falando do pai aqui, ó. Você não vê Jesus preocupado com provisão. Você não vê Jesus preocupado com nada aqui na terra. Sabe por quê? Porque quem expressa a imagem de Deus não tem que estar preocupado com nada. Quem expressa a imagem de Deus, as coisas correrão para Ele. Buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que o que acontece? Nós invertemos os valores, nós buscamos todas as coisas e não queremos viver o propósito de Deus, mas viver o meu propósito e a minha vontade. E aí você sai fora do propósito original de Deus. Qual que é o propósito original? Expressar a imagem. Deus quis uma família, Deus quis filhos. E agora, quando um pai entende o papel dele, quando uma mãe entende o papel dela, que é expressar Cristo, que é preparar essa geração agora. Um aleluia tem aqui? Oh, Jesus. Eu poderia dar 10 passos para você aqui. Eu estou falando de um desenho original que Deus estabeleceu. De um propósito original que Deus estabeleceu. Pais, o teu filho tem que caminhar com você. Eu louvo a Deus porque eu vejo o Gabriel. Eu nunca falei para ele ser pastor, mas ele tem desejo de ser pastor. Eu nunca falei para ele ser pastor. Mas o filho faz o que ele vê o pai fazer. Eu poderia ficar falando para ele, vai ser pastor, e nunca, e talvez ser um pastor abusivo. Um pastor que maltrata essa mulher, que bate nos filhos, que espanca. Ele ia olhar para mim, eu nunca quero ser um pastor, porque a figura de ser um pastor é um homem abusivo, é um homem desrespeitoso, é um homem que não ama a esposa, é um homem que não submete a Cristo. Ele fala assim, eu nunca quero ser um pastor, porque se isso é a imagem de ser um pastor, eu não quero ser um pastor. Porque a imagem que nós expressamos, irmãos, ela não pode ser mais a imagem caída. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Mas pastor, eu erro tanto, eu faço tantas coisas erradas. Então eu estou aqui para nós caminharmos juntos. Eu também erro como pai. Eu também falho como pai. Mas eu não estou aqui para ficar olhando para mim. Porque o problema de Adão foi quando quando Deus chama ele. E ele olha e vê que estava nu. Quantas vezes você olha para você e vê a tua nudez, meu irmão? O olhar para você e ver a tua nudez, os teus erros não muda a situação. Você tem que olhar para a figura verdadeira que é Cristo. A imagem verdadeira que é Cristo. Porque quando você olha para Cristo, a Bíblia diz que nós somos transformados em contemplar a Cristo. O que é contemplar a Cristo? A cada dia eu pergunto para você, o quanto que você olha para Cristo? Aonde Cristo está, pastor? Por favor, eu quero olhar para Ele. Cristo está nas páginas da palavra de Deus. Cristo está expresso em uma família que lê a palavra, que vive a palavra, que se submete à palavra, que tem autoridade para governar sobre a casa, governar sobre filhos. Irmãos, hoje os filhos estão quase mandando nos pais. Eu pergunto, cadê a autoridade? Porque o pai precisa se dobrar ao governo de Cristo. Cristo, Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. E o homem esteja submisso à sua mulher. O que é isso? É um desenho. É um propósito. É uma imagem. Aleluia!
O que nós somos, pastor? Nós somos cooperadores. Nós somos a mulher aqui, representada aqui. Salmo 139, versículo 13 e 16. Eu vou falar uma coisa para você. Você existe simplesmente porque Deus desejou você. Ele não só desejou, Ele providenciou tudo que você precisaria. Olha o que diz esse Salmo 139, versículo 13 a 16. Pois tu formaste no meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Olha o cuidado de Deus. Olha o cuidado de Deus. Tu formastes no meu interior. Tu me tecestes no seio da minha mãe. O próximo versículo. Graças eu te dou, visto que de um modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma, o quê? Sabe muito bem. O próximo versículo, o 15, diz assim: os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Próximo versículo, os teus olhos me viram a substância ainda informe. Aonde os olhos de Deus te viu? No ventre da sua mãe. Quando você estava ainda um embriãozinho pequenininho, um feijãozinho pequenininho. Está dizendo assim, ó, o Senhor me viu ainda informe. E no teu livro foram escritos todos. Viva o que Deus escreveu para você. Toda a história que Deus tem para você já está escrita no livro dele. Pare de querer inventar e viver uma história fora da vontade de Deus. Olha o que diz ali. Quando nenhum deles havia ainda. Coloca Jó para mim, por favor, 10, 11 a 13. Olha que maravilhoso esse versículo. Jó 10, 11 a 13. Diz assim, Jó: de pele e de carne me vestistes, e de ossos e de tendões me tecestes. Tu me deste vida e bondade, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Mas ocultaste essas coisas no teu coração, e agora sei que este era o teu plano. Aleluia. Deus te guardou dentro do ventre da sua mãe. Deus te via dentro do ventre da sua mãe. Deus te conhecia dentro do ventre da sua mãe. E sabe de uma coisa? Deus já sonhava com você. Deus já desejava você. Deus desejava como um pai, como uma mãe, quando está no tempo de gestação, deseja ver o rostinho do filho, deseja que aquele filho nasça. Deus desejava você. Mas Deus deseja nós, para que nós possamos viver e expressar a imagem dele. Esse é o papel nosso. O papel meu, teu e da igreja é expressar. Porque o propósito de Deus para toda a humanidade é ser um filho e uma filha de Deus que expressa a imagem de Deus. Qual é o propósito? Eu poderia finalizar isso aqui agora. O propósito de Deus é ser um filho e uma filha que expressa a imagem do Pai. Talvez nós tenhamos expressado outra imagem. Imagem de pais que foram abusivos, mães. Mas eu quero dizer uma coisa, você tem um pai verdadeiro. Você tem um pai verdadeiro. Que quer que você conheça Ele. Para que você possa expressar a imagem verdadeira. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quanto mais parecido vocês forem com o pai verdadeiro, mais autoridade, mais governo vocês vão ter. Quando Deus criou o homem, Ele diz: subjugai, dominai sobre todas as coisas. O governo e a autoridade está na imagem. Na imagem.
da imagem de Deus. Cristo, Ele é a expressa imagem de Deus invisível. E hoje, eu não sei se você sabe, mas você é corpo de Cristo. E o corpo não diz o que é que faz. Essa mão só está levantando porque a cabeça está comandando. E tudo é perfeito no comando. Tudo é ajustado no comando. Quando eu estou expressando as minhas mãos aqui, eu estou recebendo o comando do cabeça, que é Cristo. Eu queria que você colocasse de pé nessa manhã. Efésios 1, 3 a 5 diz assim. Efésios 1, 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Igreja, em Cristo, todas as bênçãos estão em Cristo. Olha o que diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Qual é o propósito eterno? Vamos ler aqui agora. Para sermos, quem Deus é? Deus é santo. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, segundo a sua vontade. Filhos, segundo a sua vontade. Filhos que expressam o Pai. Eu quero dizer para você aqui, que o que o Senhor está fazendo, Ele está convertendo, Ele está eu não sei se você lembra, o último livro, antes de entrar no Novo Testamento, Malaquias, diz que viria uma unção profética. Uma unção profética. E essa unção profética, ela viria para trazer ordem em uma coisa. Ela diz: eu vou converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É uma família. Porque aonde um coração de um pai e de um filho está convertido, aonde há unidade, é o pai e o filho. Jesus fala assim: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai. O que isso quer dizer? Que ele e o pai estão conectados em uma só vontade. E o que acontece? Aonde um pai e um filho está desconectado, perde a imagem de Deus. Aonde uma família não funciona, o homem sendo cabeça, a mulher sendo essa mulher agora, essa auxiliadora, esse homem que agora recebe de Cristo o governo, a autoridade, que agora ama sua esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Homens, eu quero falar uma coisa para você que não casou ainda. Só case se você estiver disposto a amar essa mulher como Cristo amou. O papel do casamento é uma coisa que reflete Cristo. Se você quer expressar a imagem de Cristo e ter um casamento abençoado, antes de casar, seja sincero com você. Eu posso morrer por essa mulher porque é isso que Cristo fez. Eu posso dar a minha vida por essa mulher porque Cristo fez isso. Ah, pastor, essa mulher me desrespeita. Cristo, quantos desrespeitaram Cristo? Quantos bateram no rosto dele? Isso é para acordar. E Cristo, o que Cristo fez? O que Cristo fez? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Homens, o teu papel é refletir Cristo. Você é a imagem de Deus aqui na terra. Mas a imagem de Deus aqui na terra, ela tem um padrão. Homem, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Mulheres, seja submissa aos seus maridos. Ah, pastor, mas eu só vou ser submissa a um homem bom. Eu vou dizer uma coisa: seja submissa por causa da ordenança do Senhor, não porque ele é bom ou porque ele é ruim. Ah, eu tenho que ver Cristo, daí eu vou me submeter. Isso não é submissão. Submeter a uma pessoa, não importa se ela é boa ou se ela é ruim. Você está debaixo de um princípio de autoridade. A autoridade é o governo de Deus, é o trono de Deus. Você não se submete a pessoas, você se submete ao Senhor. Uma mulher que não vê o seu marido como cabeça, ela não reconhece Cristo como cabeça. Por quê, pastor? Porque o teu marido, ele pode ser o que ele for, mas existe uma coisa que está sobre a vida dele: a autoridade.
O que é autoridade? A autoridade é Deus. O trono de Deus estabeleceu a autoridade. Nós não se submetemos à pessoa. Que isso, pastor? Nós submetemos à autoridade. Vou te dar um exemplo. Se você está no meio da rua e para um policial, aquele policial pode ser um bêbado na vida dele lá. Ele pode ser um pai abusador que não ama a sua esposa. Mas a hora que ele te para no meio da rua, você vai parar. E você não vai questionar, mas você não tem sido um bom pai, você não tem sido... Não, existe uma autoridade sobre a vida dele, que foi Deus que deu. Ah não, pastor, não foi. Nenhuma autoridade, a Bíblia diz que nenhuma autoridade que existe não foi dada por Deus. Toda autoridade foi dada por Deus. Se é para o bem ou se é para o mal, é Deus que deu. Como que eu volto à origem? Mesmo o teu marido, muitas das vezes não expressando Cristo, se você se submeter como Cristo submeteu a Deus Pai, esse marido vai ser transformado. Homem, se você estiver disposto a parar de se preocupar, de correr atrás de tantas coisas, e se submeter mais a Cristo todos os dias em oração, em busca da palavra, e entender que o seu papel é gerar filhos segundo a imagem de Deus, é gerar uma esposa que esteja satisfeita ao seu lado, que você ame ela como Cristo amou a igreja, que você agora venha a ser agora uma imagem de Cristo aqui na terra. Como? Amando a esposa, preparando uma geração de filhos na palavra. Uma família estruturada é uma família que cresce, é uma família que prospera. Pastor, eu não entendo porque eu corro de um lado para o outro e as minhas coisas não acontecem. É por isso mesmo, é porque você corre de um lado para o outro e não entendeu que os sonhos de Deus não é para você correr de um lado para o outro. O sonho de Deus é para você viver em família, é você amar sua esposa e preparar uma geração para o teu filho, sentar com o teu filho, abra a palavra de Deus, inculca a palavra de Deus na cabeça dele, que ele venha caminhar no caminho que você está caminhando, e eu espero que nós estejamos caminhando nesse caminho. Pastor, que palavra dura, responsabilidade para todos nós, porque eu me incluo a essa palavra. Mas se nós queremos ter autoridade, expressar Cristo e entender que Deus tem tudo para nós, e parar de viver uma vida doida, correndo de lado para cá, a imagem de Cristo, quando ela é expressada, ela atrai todos os recursos. Às vezes você vê pessoas prosperando, você fala, nossa, mas essa pessoa não faz muita coisa. Ela está expressando a imagem de Deus. Igreja, eu quero que vocês cresçam na imagem de Cristo. O propósito de Deus é gerar uma noiva, uma igreja parecida com o noivo. Não se preocupe, Deus vai cuidar da sua vida. Esqueça os seus sonhos. Hoje você vai dizer, Senhor, eu fui criado para o teu propósito. Eu fui criado pelos teus sonhos. O Senhor sonhou comigo. Eu quero viver os teus sonhos. E aí quando você vai falar assim, eu quero viver os teus sonhos, o Senhor vai falar, ok, não se preocupe, eu cuido dos teus. Se submeta à minha vontade, eu cuido daquilo que você quer. O nível que você entrar agora de entregar tudo a Ele, dizer Senhor, é como Abraão dizendo Senhor, mas essa é a promessa. O Senhor fala, não interessa que a promessa, eu quero a promessa, porque eu sou a promessa. O filho é meu, o filho não é teu. Quem deu o Isaac foi eu, mas eu tenho um outro filho. Isaac é apenas uma imagem. Eu tenho o filho verdadeiro, Jesus Cristo, que vai vir à terra e vai morrer. Mas Abraão recebeu tudo porque ele deu tudo. Dê os teus sonhos a Deus nessa manhã. Fala, Senhor, eu estou aqui para o teu prazer. Eu estou aqui para expressar não a minha imagem, o que a sociedade aí fora, você me desculpa, irmãos, mas a sociedade, a ideologia aí de fora, o socialismo, esse mundo moderno está totalmente fora da imagem, da expressão de Cristo. Eu quero dizer uma coisa, Deus está levantando uma igreja que tem autoridade sobre a terra, que vai governar, que vai trazer os territórios agora sendo tomados com o que, pastor? Com um homem que se submete a Cristo, com uma esposa que se submete ao marido, e como filhos que estão criados, vivendo na verdade, um ambiente de amor, um ambiente de paz, um ambiente de desfrute. Esse tem que ser o seu lar.
Isso tem que ser a sua casa. Se você não está vivendo isso, não aceite viver no que você está vivendo. Deus tem um plano perfeito. Deus quer que você volte para o Éden. Éden é Cristo no centro como árvore da vida, e a sua família ali, junto com Cristo sendo o centro da sua vida. Aleluia, não sei nem como acabar isso aqui. Deus estabeleceu uma ordem para as famílias. E a ordem foi: expresse a minha imagem. Domine, governe. Eu cuido de tudo que você precisa. Cuide dos filhos. Marido, cuide da esposa, ame. Esposa, se submeta ao marido. Filhos, honre os seus pais. E você vai ver longos dias de vida abençoados sobre a face da terra. Porque essa é a minha vontade, é o meu princípio. E quando é a minha vontade, é o meu princípio, eu sustento todas as coisas. Deus sustenta todas as coisas. Hoje é um dia e uma manhã de entrega. Você vai dizer: Senhor, eu quero viver o teu sonho. Para minha casa, para minha família. Homem, você vai dizer: eu quero viver os sonhos de Cristo para minha casa. O que é isso, pastor? Assumir o papel de sacerdote, de homem, submisso a Cristo, não ao sistema. Não me importa, você me desculpe, não importa o que falam lá fora. O que importa é o que a verdade fala, porque a verdade é que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que o mundo precisa não é de autoajuda. O mundo precisa entender o propósito de Deus original, e se voltar ao plano de Deus e expressar a imagem de Cristo. Eu vou dizer uma coisa: sabe aonde muda? É dentro da casa. Uma sociedade é transformada dentro de casa. Não tente mudar o mundo, tente mudar a sua casa. O mundo não se muda pela política, o mundo se muda pela casa. Quando Deus quis estabelecer a imagem, Ele chamou um filho e deu uma esposa a esse filho. Estabeleceu um lar, estabeleceu uma casa. Oh, aleluia. Sabe como esse mundo vai mudar? Começando na tua casa. Sabe como as coisas vão mudar? Começando na tua casa. Homem, seja verdadeiro. Se você estiver disposto a amar essa mulher antes de casar com ela, amar a ponto de dar a vida, esse é o papel que expressa Cristo aqui na terra. É duro, mas é com o amor de Cristo. Você jamais vai conseguir amar pelo teu amor. Aí você precisa do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é maravilhoso. Deus é amor, e com Deus você pode, mas você precisa se conectar a essa fonte do amor todos os dias. Leia a palavra, alimente-se da palavra. Não só se alimente, fala: filho, vem aqui, vamos comer junto, vamos alimentar junto. Esposa, vamos aqui participar de Cristo. Porque quanto mais nós participamos de Cristo, mais nós recebemos de Cristo. Quanto mais nós recebemos de Cristo, mais nós expressamos Cristo. E quanto mais Cristo é visto, mais glória, mais unção e mais autoridade para governar sobre todas as coisas. Quando você chegar no seu trabalho, o teu patrão vai ter que reconhecer que tem a imagem de Cristo ali. E ele vai dizer: eu não sei porque eu estou fazendo certas coisas. Você não sabe, mas existe um princípio, que tudo aquilo que expressa a imagem de Cristo tem provisão. Eu não sei porque eu estou te aumentando o teu salário. Não, sabe por quê? Você não sabe. Mas é que quando você vê a imagem de Cristo, a terra vai produzir. A terra vai produzir e vai te abençoar. Não corra atrás de dinheiro, corra atrás de expressar a imagem. Não corra atrás do teu sonho, corra atrás de dizer: eu quero expressar Cristo. Eu quero conhecer a Ele e ser achado nele. Aleluia. Vamos cantar e vamos orar e vamos almoçar com as mães. Aleluia. 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 Pai, o meu desejo, Pai, é ver uma geração, Pai, uma geração que se prostra diante do Senhor, da figura, não, do original. Oh, aleluia. Pai, eu quero declarar, Pai, que essa geração, Pai, começa na nossa casa, começa em nós, começa em mim, Senhor. Pai, eu sei que eu tenho que mudar tantas coisas da minha vida. Eu sei que eu tenho que abrir mão, Pai, de tantas coisas. Mas, Pai, eu estou disposto aqui a começar na minha casa. Eu quero, Pai, que a minha casa expresse a sua imagem.
Eu quero que a minha vida expresse a sua imagem. Eu não quero ser apenas umas palavras ditas ou uma pregação pregada no domingo. Eu quero ser uma carta viva, lida, Pai querido, por todos, ó Pai, onde Cristo venha ser visto em nós. Aonde a minha casa seja um lugar, Pai, da glória. Aonde a minha casa seja um lugar que atrai a glória. Aonde nós estabelecemos um trono de adoração e dizemos: Senhor, o Senhor é o centro desse lar. Eu estabeleço aqui que não é a minha vontade, não é a vontade da minha esposa, não é a vontade do meu filho, mas é a tua vontade. Então, Senhor, reina sobre a minha casa, reina sobre a minha família. Eu abro mão de tudo para viver, Pai, o teu propósito e viver, Pai, para ti todos os dias da minha vida. Eu e a minha casa servimos ao Senhor e serviremos ao Senhor até o Senhor voltar, Pai. E eu quero orar por essa igreja linda e maravilhosa. E eu quero dizer, Pai, que os olhos espirituais começam a ser iluminados. Eu quero declarar que haja uma autoridade, um poder de Deus para a mudança. A mudança começa em um homem se submetendo a Deus, em um homem tomando uma função de sacerdote e entender que o papel dele é levar a casa dele a expressar Cristo. Mas esse homem não pode fazer só, ele tem que se submeter e receber de Cristo. Eu declaro: homens, comece a receber de Cristo. Comece agora a buscar a Cristo. Comece agora a se entregar a Cristo. Comece agora a dar os teus sonhos para Cristo. O favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença seja em ti e te cerque onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é por ti, Ele é por ti, pelo dia, pela noite, em tua vida, em tua ida, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, 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 Ele é por ti. A promessa é que nos últimos dias, a unção, Deus levantaria o profeta Elias. O profeta Elias é representado como um homem que converteria o coração dos pais aos filhos e os filhos ao pai, para que Deus não ferisse a terra com maldição. Sabe por que essa terra muitas vezes está ferida, está desgovernada? É porque famílias estão quebradas, famílias estão destruídas. Eu vou converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos pais, para que não venha maldição sobre a terra. Uma casa que expressa a imagem de Deus não está debaixo de maldição. Eu quero fazer um convite para você aqui. Quero orar para você que essa unção desses últimos dias, de converter o coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais, venha sobre a sua vida, para viver uma unidade do lar, para viver uma harmonia no lar, para que o teu lar venha a expressar Cristo. Eu quero que você venha, homem ou mulher, pode vir aqui à frente. Eu quero orar para você, que essa unção venha sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Tem que começar na família. Enquanto você está vindo aqui, escuta essa história. Eu vou orar por você já. Um pai pegou um puzzle. Puzzle é... como se fala em português? Quebra-cabeça. E ele falou assim: eu preciso entreter minha filha com algo, porque minha filha, eu preciso entreter ela, para ela tomar tempo, para ela gastar tempo. E ele pegou um puzzle, ele pegou um quebra-cabeça. E nesse quebra-cabeça era o mundo e a família. No quebra-cabeça era o mundo
e a família. E ele entrega esse puzzle, ele entrega esse quebra-cabeça à menina. E é interessante que quando ele entrega a menina, ele se surpreende. Porque em pouco tempo, a menina montou o quebra-cabeça e falou: é impossível um quebra-cabeça grande ser montado em tão pouco tempo. E ele perguntou para a filha: filha, me diga uma coisa, qual é o segredo? Porque eu comprei isso para você, toma tanto tempo, mas você montou em muito rápido. Ele falou: sabe uma coisa, pai? É muito fácil. Quando você começa com a família, o resto do mundo é ordenado. Eu montei a família. E depois que eu montei a família, foi criando forma no mundo. Para mim e para você essa história. Começar na família. E o nosso mundo vai se tornando em forma. Começa na casa. E o resto vai dar tudo certo. Pastor, eu tenho que correr, fazer isso. Começa em casa. Que o correr e fazer isso, Deus vai prover. Vem aqui à frente, eu quero orar por vocês agora. E quero declarar essa unção sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Que unção é essa, pastor? Essa unção é a unção que vai trazer um alinhamento nas casas, nas famílias. Uma conversão, o que? Do coração de pai ao filho. Nós vamos tomar o governo da nossa casa. Nós não precisamos tomar o governo do mundo. Nós precisamos tomar o governo da nossa casa, da nossa família. Eu quero orar por você. Pode chegar mais à frente aqui, tem gente ali, por favor, se tu puder chegar um pouquinho mais para cá.